Operária TV, desse dia 26 de janeiro de 2022. Bom, nosso destaque no dia de hoje, o ex-presidente Lula dizendo em entrevista que o governo dele não vai ser igual àquele que passou, né, fazendo comparações com os governos, os 2 primeiros mandatos, e ele falou também, tecendo elogios à ex-presidenta Dilma. Nós vamos falar, vamos ouvir aqui, vamos comentar trechos dessa entrevista e sobre as perspectivas da luta e também daquilo que o próprio Lula fala de um possível governo seu. Bom, o segundo destaque, um destaque importante do dia, é o maior cantor da música popular brasileira, maior compositor, Chico Buarque de Holanda, censurado, de fato, né, estabelecendo, impondo a si mesmo uma autocensura, né, depois de uma pressão de um verdadeiro assédio das feministas identitárias, de uma música espetacular, uma obra-prima, né, que nós vamos comentar aqui, vamos falar dessa política totalmente reacionária de querer impor, né, controles, limites, censura à arte, né, de gente que de arte não deve entender absolutamente coisíssima nenhuma. Né? Você fique por aí, vamos comentar esses temas e vamos destacar aqui também, no dia de hoje, o recorde de casos da nova onda de morte, já a essa altura, né, e de casos e mortes de Covid nesse começo de ano, a situação muito grave, com estados e o Distrito Federal com mais de 80% de ocupação. Vamos tratar aqui também das crises da direita, né, como no caso da candidatura do Moro, que está tendo aí uma debandada daqueles que poderiam supostamente ser os seus apoiadores. Bom, a sanha criminosa da Vale, da ex-companhia Vale do Rio Doce, que depois de privatizada, por onde passa, deixa rastros de destruição. Vocês vão ver qual é a nova da Vale. Vamos falar aqui também do Seminário de Educadores em Luta, que acontece no próximo final de semana. Né? Nós queremos que você que está nos assistindo, que é professor, que é trabalhador da educação, que é defensor do ensino público e tem interesse no tema, participe conosco. Na pauta internacional, destaque o primeiro-ministro britânico Boris Johnson dizendo que não vai renunciar por causa das festas durante o lockdown e a crise em Honduras, que amanhã está prevista a posse, amanhã, quinta-feira, da Xiomara Castro, mas em meio a um processo que tem um racha, tem dois congressos. O Congresso rachou e tem 2 mesas diretoras eleitas, e uma crise gigantesca. Bom, esses e outros temas nós vamos comentar juntos aqui com a participação de vocês e hoje com a presença aqui na nossa tribuna virtual do companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, que acompanham aqui o resumo do dia. Vamos debater todas essas questões que você destacou, né? E, inclusive, em destaque essa questão da autocensura, né? Mostrando aí o horizonte da política identitária. Né? Beleza. Bom, vamos... antes de começar aqui, queria saudar o pessoal que já está chegando por aqui, né? E chegando de maneira bastante significativa, né? Nas várias redes, chamando todo mundo para vir aqui, quem puder, venha para o nosso site no YouTube, no nosso canal no YouTube, da Causa Operária TV, assistir, participar aqui do chat, né, que tem muita gente boa, muita gente comentando, participando aqui dos debates, e pedindo a todos vocês, esteja onde você estiver nos assistindo, que você compartilhe o link do nosso programa, do nosso canal, né, para convidar aí os amigos, adversários, familiares, todo mundo para assistir, né, o resumo do dia, a Causa Operária TV. Né? Esparrame por aí o link do nosso programa e pedindo a você, convidando você, né, que está nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Né? Nós passamos aí finalmente dos 97 mil, estamos chegando aí a duras penas, aí, com muita sabotagem aí aos 100 mil,
né, o que garantiria uma elevação da nossa presença aí no YouTube. Então é importante que você nos ajude aí a superar essa barreira, e fundamental para a gente, né, é a sua participação como membro do nosso canal. Se você ainda não é membro, você está convidado a tornar-se membro, fazer como o pessoal que está de verde, né, aqui no nosso, com o nomezinho no canal, no chat, no canal do YouTube, que já são membros, que contribuem regularmente com a Causa Operária TV, né, para sustentar essa empreitada combativa, independente, revolucionária. Então, torne-se membro, escolha o seu plano de contribuição, e sendo membro ou não, você pode contribuir aqui, dar a sua contribuição instantânea, né? Como já fizeram vários companheiros aqui, por exemplo, o Revolução Popular do Brasil, o companheiro Ernesto Abdala Filho, o LC29, o Pão com Ovo, que chegaram por aqui e mandaram seu superchat, seu super sticker, a figurinha, né? Mandando uma contribuição que para nós é muito importante, é a caixinha do resumo do dia da Causa Operária TV, que ajuda a botar combustível, né, a pagar aqui as despesas do nosso canal. Bom, vamos então para a nossa pauta, contando aí com a sua contribuição e mandando um abraço rapidamente, né, para aqueles que já nos assistem ao vivo, aqueles também que nos assistem aí em outros horários, né, diante de outros compromissos, né, assistem às vezes na madrugada, na manhã do dia seguinte. Um abraço bem forte para vocês. Eu mando um abraço para alguns dos que já estão por aqui, mas saudando a todos vocês. O Walter dos Santos, a Silvia Mio, mandou aqui o recado para os censuradores de Chico Buarque. Hey, baby, take a walk on the wild side. Mandando o recado dela aqui. Sou eu, né? Um abraço também para a Rosângela Barbosa Oliveira, o LC29, o Revolução Popular do Brasil, Ana Matos, o Júlio Chauí, chegando por aqui, dizendo que os identitários estão por aí, se cuidem. O nosso amigo Sergei Claret, mandando um viva ao PCO, Bruno do Espírito Santo. Bom, tem muita gente por aqui participando, a companheira Clenilza, lá do ABC, o Ernesto Abdala, né, dizendo que essa música do Chico é uma obra-prima, retrato da realidade de muitos casais pobres. Mas a esquerda identitária não quer saber da realidade dos casais pobres, né? Da mulher pobre, do homem negro, do operário, né? Que fala na música, né? Só o Chico teria que falar de uma realidade que não existe, né? De um mundo abstrato, né? Vamos falar daqui a pouquinho desse tema, né? Mas fica aí o comentário totalmente assertivo do companheiro Ernesto Abdala. Um abraço aí também para o Júnior Ateu, chegando por aqui. Bom, para todos vocês, em nome desse, eu saúdo a todos e vamos para a nossa pauta. Nós vamos começar aqui com uma escolha que foi feita aí pela produção. Se vocês não gostarem, botem a culpa na produção. Se gostarem, podem elogiar os apresentadores do programa. De imagens, de memes, né, de cards que foram publicados aí nas redes sociais sobre a morte do Olavo de Carvalho. Nós já comentamos ontem o tema, né? Só antes de mostrar o lado hilário aí, as imagens, dizer que nós destacamos aqui no programa de ontem, né, que filho feio não tem pai, né? E também mortos, também queimados, né, no momento em que o bolsonarismo e a direita estão sendo aí criticados, né, pela própria imprensa golpista. Ninguém quer assumir, né, que o Olavo de Carvalho ganhou fama, né, através aí da Rede Globo, dos seus amigos globais, né, foi levantado no momento da campanha contra o PT, contra a Dilma Rousseff, né, e ganhou alguma expressão, e agora, obviamente, vai cair no ostracismo, que é o lugar, lata do lixo, que é o lugar que ele merece. Mas o pessoal tratou de dar as devidas homenagens e comentar também sobre para onde foi o Olavo, né, depois da morte. Então, lá, vamos às imagens aí colhidas na internet. Bom, então tá aí o Bolsonaro, choroso. Deus, por favor,
devolve o Olavo, tá ok? E Deus responde, kkkk, tá aqui não, né? No céu ele não se encontra. Aí tem uma outra imagem que mostra o Satanás postando no seu Twitter. Infelizmente chegou aqui, está comigo, já começou a falar que o inferno é plano. Af. Bom, e aí tem uma terceira, eu acho que explicando o porquê dessa onda de calor que nós estamos sentindo aqui no país. Né? Onda de calor foi causada pela porta do inferno se abrindo para receber Olavo de Carvalho, diz o meteorologista. Tá aí. E a do Coronel Siqueira, que eu achei muito boa. Ele pergunta, tinha uma postagem, em cima de uma postagem do próprio Olavo de Carvalho, ele pergunta, alguém sabe se essa promessa foi paga? Era a promessa do Olavo Carvalho. No dia que o Bolsonaro se envolver em algum escândalo de corrupção, eu chupo o cu do Caetano Veloso. E o Coronel Siqueira. O Coronel Siqueira, que foi. Teve um homicídio falso, né, praticado pelo DCM, mostrando que ele está bem vivo. Né, pergunta, se você souber, mande notícia lá para o Coronel Siqueira se essa promessa do Olavo de Carvalho foi cumprida. Bom, o pessoal pode dizer tudo, menos do que o brasileiro não é espirituoso. Tem que tomar cuidado, porque, obviamente, se os identitários virem essas postagens, os nossos comentários, vão querer censurar, né? Dizer que a gente não pode se manifestar dessa maneira hilária, né? Zombando do Olavo de Carvalho e, mais ainda, falando outras coisas que o pessoal identitário, muita gente também não gosta que se fale. Mas que se dane, né? Vamos nós aqui, porque aqui nesse programa é sem censura. Aqui ninguém vai censurar, vai se submeter a esse tipo de pressão. Bom, mas vamos falar. Infelizmente, nós temos que falar de coisas sérias. Né? O começo é só para dar uma descontraída, porque a situação no país é grave, e eu vou passar para o Caio, né, para comentar aí as últimas notícias sobre a situação da Covid, que atingiu aí o maior nível de contágio em 18 meses. Com você, Caio. Exatamente. Saiu dados da Fiocruz, né, que indicam mostram, na verdade, que tem 6 estados e o DF, né, o Distrito Federal, tem uma situação aí crítica nas UTIs por conta do aumento do número de casos, né, de infecção, e o número chega aí, é o maior desde junho de 2021, quando a gente tinha uma crise muito profunda da Covid no país, né? Então, pelo menos 6 estados mais o Distrito Federal estão com as UTIs para Covid-19 trabalhando, né, acima dos 80%. O próprio Distrito Federal está com 98% de ocupação, né, dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. No resto do país também não está muito diferente a situação. Uma boa parte dos estados brasileiros, eles estão com um índice aí que eles chamam, né, de alerta intermediário, que é quando você tem acima de 60% dos leitos de UTI ocupados nesse momento. Por exemplo, só para a gente pegar alguns casos, né? Em São Paulo, você tem 66% dos leitos ocupados para leitos de UTI para Covid-19. No Mato Grosso, você tem 78%. E no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem 62%. Esses são os intermediários. Os estados com maior gravidade, além do Distrito Federal, que eu comentei, são Rio Grande do Norte, com 83% de ocupação, Goiás e Piauí, com 82% de ocupação, Pernambuco, com 81%, Espírito Santo e Mato Grosso, com 80% aí de ocupação dos leitos de Covid-19. Bom, os médicos afirmam que é decorrente principalmente da Omicron, né, que vem crescendo no país, e da infecção em geral, apesar deles salientarem que é um tanto diferente da vez do ano passado,
por conta da vacinação, né? O país agora ele está com cerca de 66% da população vacinada com 2 doses, ou dose única no caso de vacina de dose única. Quer dizer, 66% das pessoas do país estariam imunizadas, né? Chegando a próximo a 70%. 69%, perdão. Bom, aí se destaca também a questão de supostos aglomerações, né? A gente teria que colocar justamente o transporte público, que é a maior aglomeração que tem no país, é o transporte público, né? Que a gente é vítima todo dia, mas esse daí ninguém destaca, né? Ninguém fala nada. Mas são esses os dados, né? Quer dizer, a Omicron está avançando, a gente tem um quadro de infecções muito alta, né? Mais alta do que no pico da pandemia, embora o número de mortes não tenha aumentado tanto quanto era no ano passado, por exemplo. Tá sem som, Tony. Eu queria destacar que ainda bem que nós estamos distantes do número de mortes, que a gente chegou a ter mais de 3 mil mortos em um único dia, em 24 horas, mas esse número vem crescendo de maneira muito significativa, né? No dia de hoje, o Brasil registrou 606 mortes, né? São os dados divulgados agora à noite pelo consórcio da Secretaria de Educação e da Imprensa Golpista. 606 mortes, é um número muito significativo e que vem crescendo de maneira significativa nos últimos dias, né? Então, também isso aí vai deixando claro que toda aquela conversa dos chamados científicos, né, de que a vacinação, ter 70% da vacinação da população garantida ia garantir uma situação de tranquilidade, né? A gente vê que com a variante Omicron também uma maior capacidade, né, de reprodução do vírus, né? Embora o nível de letalidade nesse momento, justamente pela vacinação, seja menor, né, mas é uma taxa muito significativa, preocupante, né? Quase ninguém não tem algum amigo, alguém na família, né, que inclusive muita gente que se reinfectou, né? Gente aí já indo para a segunda, terceira vez que pegou Covid. É uma situação muito grave. E, obviamente, o que a gente tem aí são discurso, né? Como o Caio destacou, nenhuma medida efetiva de controle nos transportes públicos, né? Nada de testes em massa, pelo contrário, falta testes em todo o país, né? Nada de distribuição de máscaras e outros equipamentos que seriam necessários. Bom, é a situação de descaso que mostra, inclusive, a importância, a necessidade de uma mobilização, né, que foi a mobilização no ano passado, que conquistou a vacina, né, e que conteve essa situação. Bom, destaque aqui, queria agradecer, antes de passar para a próxima pauta, agradecer ao Marlon Silva pelo superchat e também ao companheiro Luiz Preza, né? Mas tem um comentário aqui, Caio, eu acho que é para você, mas está no plural, então eu acho que é para você e para o pessoal da produção. Vocês são os próprios demônios. Voltem de onde vieram, seus miseráveis. Eu não sei se foi eu não sei se é para a gente ou se foi para as imagens que nós mostramos agora há pouco do Olavo de Carvalho, né? Bom, muito obrigado aí a participação de vocês. O rei da coerência pergunta: quantos por cento total da população de cada país morreu de Covid? Aí ele destaca que dados, né? Eu não tenho a fonte, mas vou citar aqui o que ele fala, né? Comunistas socialistas, 0,03%. Vietnã, 0,07%. Cuba, 0,018%. Venezuela, 0,0003%. E da China. Bom, nos países capitalistas, Peru, 0,43%. Né? Índia,
dados estimados do falso do governo, 0,29. Brasil, 0,26. Estados Unidos, 0,22. Reino Unido, 0,18, quer dizer, várias vezes mais, né? Mesmo nesses países com regimes aí muito limitadamente, mas que foram resultado em que aconteceram revoluções populares, operárias em épocas atrás, mesmo com os limites, né? Não dá para dizer que esses países são efetivamente socialistas ou comunistas, mas que têm regimes, né, que passaram por algum processo de mobilização popular, revolucionária, e se enfrentam aí com o imperialismo. É visível, é notório, né, o esforço, né, para combater. É só pegar o caso significativo de Cuba, né, ou mesmo da Venezuela, que submetidos aí a um embargo, né, sem ter acesso, aí, inclusive, a medicamentos negado pelo imperialismo, vem enfrentando com galhardia, né, Cuba, inclusive, exportando vacina para vários países da América Latina, países capitalistas, é bom lembrar, né, porque o Peru não é, né, o pessoal tenta comparar. Bom, primeiro que o maior número de mortos e de casos está justamente nos Estados Unidos, né, o coração, a principal potência capitalista do mundo. Está aí as observações feitas pelo Rei da Coerência, nosso membro aqui do nosso canal. Obrigado aí pela participação. Seguindo, então, na nossa pauta, vamos falar de um tema destaque de hoje, né, que é uma coisa... Eu comentava com o companheiro Sérgio Salgueiro, que participa conosco da produção também do programa, né, nos auxilia aqui, que eu não achava que ia viver para ver uma coisa como essa, né? Eu que vi as músicas do Chico serem cantadas, né, do Chico Buarque, em plena luta contra a ditadura, né? Inclusive o Chico fazer malabarismo para driblar a censura, né? Usar metáforas, né? Como o Cálice, né? E tantas outras músicas espetaculares. A gente vê agora o Chico, né, ser submetido aí por força da campanha ultra-reacionária levada adiante pelas feministas, como feministas entre aspas, né, como destacou o companheiro Rui na sua postagem no Twitter, vamos mostrar daqui a pouquinho. A campanha, o Chico declarando que vai se autocensurar, né, que vai deixar de exibir, né, de cantar a canção que ele compôs para Nara Leão, né, coisa de mais de... há quase 60 anos atrás, há mais de 50 anos atrás, né, uma música espetacular, né, uma música muito bonita. Tem imagens aí do Chico com a Nara Leão, né? Nara Leão que dias atrás celebrou os 80 anos, né? E, bom, segundo, se a gente seguir na risca, né, esse pensamento da esquerda identitária, vai ter que riscar do mapa aí, sei lá, um percentual muito alto das músicas do Chico, né? Não vai poder cantar, por exemplo, Geni, que imagina, joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, né? Não pode, tem que ser censurado. Está aí o Chico, muito jovem, né, ao lado da Nara Leão, que para quem ele compôs essa música, que é como eu estou totalmente de acordo com o que disse aí o companheiro Ernesto Abdala, é uma obra-prima. Tem aí, ó, na telinha para vocês, tem uns versos aí para a gente. Com açúcar e com afeto, fiz seu doce predileto, para você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai e não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, sai em busca de salário para poder me sustentar. Qual o quê? Então, a música vai descrevendo a realidade, né? O dia a dia, o cotidiano aí de milhares, milhões de famílias operárias da época e da atualidade, né? Porque, infelizmente, a situação, as condições de vida, né, da classe operária e até as condições sociais e culturais, elas não evoluem de acordo com as receitas, com as fórmulas ditadas pela esquerda pequeno-burguesa, né? E eu gostei, tem um comentário que eu achei muito bom,
feito pelo companheiro Márcio, nordestino arretado, né, no programa de hoje de manhã, no Reunião de Pauta, né, e que ele sem dedos, né, sem meias, ele que é também um companheiro operário, né, que participa aqui do programa, é apresentador do Reunião de Pauta às 9 da manhã, e ele falou o seguinte, que isso é como a intenção, né, desses setores, é como se mudar as palavras mudasse a realidade, né? Então ele falou o seguinte, e agora? O Chico vai deixar de cantar essa música que retrata a realidade, né? Será que isso modifica alguma coisa da situação das mulheres, de opressão, né? Situação de inferioridade social, a que as mulheres estão submetidas no capitalismo, né? De miséria, né? De opressão, né? E será que a gente deveria, então, defender que os artistas não retratassem a realidade? Né? Os artistas eles deveriam simplesmente falar de um suposto, né, mundo ideal que está na cabeça dos identitários. Né? Suposto porque, obviamente, a realidade identitária está longe de refletir aquilo que nós consideramos que possa ser não o ideal, mas um resultado de uma sociedade emancipada. Será, por exemplo, que se o Chico cantasse, né, uma música falando para os identitários, são desses setores que estão recebendo verbas, muito dessas organizações identitárias, de mulheres, de negros, né, dessa esquerda pequeno-burguesa, estão recebendo verbas de fundações, de organizações ligadas à CIA, ao imperialismo norte-americano. Será que uma música cantando em prosa e verso, né, o financiamento da CIA, né, essas organizações identitárias, seria uma coisa bonita? Seria uma coisa romântica? Poderia ser colocado no papel? Vai te catar. Né? É um posicionamento obtuso, reacionário. Tem a imagem aí da postagem feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta na sua página no Twitter, justamente comentando, né, falando desse absurdo, né, dessa situação inominável, né, que é ver um artista do quilate, né, de Chico Buarque Holanda ser assediado, né, ser reprimido. É uma pena, obviamente, que ele ceda, né, já com mais de 80 anos de idade, com uma bagagem, uma contribuição gigantesca, né, talvez inigualável, né, na música popular brasileira. Né, e está aí o comentário feito pelo companheiro Rui. Se der para aumentar um pouquinho a parte de cima, né? Rui diz o seguinte: o que a ditadura fracassou em fazer, as feministas, sim, com aspas, conseguiram fazer. Autocensura artística de um Chico Buarque. Preferimos ficar com Trotsky, André Breton e Diego Rivera. Toda licença em arte. Nada de fogueiras. Eu queria até fazendo aí aproveitando aí a deixa do Rui, né? Eu queria justamente ler um trecho do manifesto da Frente para uma Arte Revolucionária Independente, né? Mas eu vou passar para o Caio comentar um pouquinho, enquanto eu pego aqui o trecho, eu tinha deixado aqui, só que ficou na minha estante. Eu vou pegar aqui atrás. Enquanto isso, queria que o Caio comentasse um pouco essa situação absurda, né, Caio? Que a gente vê. Não é só uma tendência no movimento feminista, mas é muito presente também no movimento negro, né? De que, por exemplo, os autores teriam que ser censurados porque você não pode usar tem expressões malditas, e você não pode falar da realidade real do negro, né? Você tem que falar de um mundo imaginário, não é assim? Exatamente. Existe a crença, né, de que as palavras elas mudam a realidade, né? Não sei se é uma crença ou se é um puro oportunismo. Então, você transfere toda a luta, né, entre aspas, para uma luta contra as palavras, contra atitudes. Mas é uma posição também fanática, né? A gente vê que é um grau absurdo de fanatismo, inclusive, nesses movimentos. Tem essa questão, né, como o companheiro Antônio Carlos destacou e o companheiro Rui também destacaram, né? O problema da censura, nem a ditadura fazia isso, né? Fazia a pessoa impor a si mesmo
uma autocensura por outros meios, pela porrada, né, no caso, pela tortura, pela violência. Aqui é uma espécie de perseguição de outro tipo, né? Perseguição quase moral, né? Se você não está de acordo com aquilo que pensa identitário, você é imoral. Aí eu só destacar assim que também lembra muito os métodos inquisitoriais, embora não tirando aí a questão da violência, né? Em um manual dos inquisitores, estava escrito assim, né? Que existe indício exterior de heresia toda vez que houver atitude ou palavras em desacordo com os hábitos comuns dos católicos. Aqui, se a gente tirar aqui os católicos e colocar os identitários, é a mesma coisa, né? Se há hábitos ou palavras que são contrários ou diferentes daquilo que eles pensam, é uma heresia que tem que ser combatida, né? Queimada. Tá aí. Eu acho que a comparação é boa porque, para não cair em desgraça com a Santa Inquisição, né, os acusados eram instados a confessarem que estavam errados, né? A assumirem que tinham sido tentados pelo demônio quando tinham feito determinada coisa que contrariavam as regras da Inquisição. Agora, aqui no caso, né, a pressão, né, é para que os autores, os músicos, os escritores, né, revejam as suas obras. Né? Tem herdeiros de grandes escritores que estão reeditando livros, né? Publicações aí, retirando expressões que foram consideradas racistas, machistas, homofóbicas. É um absurdo. E aí eu queria me remeter justamente à publicação citada pelo Rui, que é o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, né, publicada pelos trotskistas. Você pode adquirir, se você tiver interesse, você pode acessar aí a loja do PCO depois e solicitar fazer o seu pedido. Mas é um trecho é um trecho interessante, onde os autores, né, o André Breton e o Leon Trotsky, que foram os principais elaboradores do manifesto, eles fazem referência às ideias do próprio Marx, né? Dizendo que o Marx justamente falava contra, né? No caso, Marx tinha se referido aí à defesa da liberdade de imprensa. Então, ele falava o seguinte: a primeira condição da liberdade de imprensa consiste em não ser um ofício. Mais do que nunca, é oportuno brandir essa declaração contra aqueles que pretendem sujeitar a atividade intelectual a fins exteriores a si mesma e desprezando todas as determinações históricas que lhes são próprias, dirigir a função de pretensas razões de Estado os temas da arte. Aí ele fala o seguinte: a livre escolha desses temas e não restrição absoluta no que concerne ao campo de sua exploração constitui para o artista um bem que ele tem o direito de reivindicar como inalienável. Em matéria de criação artística, importa essencialmente que a imaginação escape a qualquer coação. Vou ler de novo. Que a imaginação escape a qualquer coação. Não deixe, sob nenhum pretexto, impor qualquer figurino àqueles que nos pressionarem hoje ou amanhã para consentir que a arte seja submetida a uma disciplina que consideramos radicalmente incompatível com seus meios, opomos uma recusa inapelável e nossa vontade deliberada de nos apegarmos à fórmula: toda licença em arte. Essa é a máxima, né, da posição dos revolucionários, né, e eles concluem o manifesto, né, dizendo: o que queremos? A independência da arte para a revolução para a libertação definitiva da arte. Né? Quer dizer, censurar a arte, né, impor qualquer critérios morais, de interesses de Estado, outras coisas que são, né, é totalmente um absurdo, né? É uma castração da arte, é uma violação da criação,
e, portanto, inclusive, é parte da censura da liberdade de expressão. Como é que você vai lutar para transformar a sociedade, né, para emancipar o homem do jugo do capitalismo, né, para emancipar a mulher, o negro, né, se você é defensor da censura? Né, que você é um ser inferior, né, você é um cara que não está à altura dessa luta. Né, por mais que você diga que você é um cara que quer a emancipação da mulher, do negro, quer defender o direito dos homens, você não chegou nem ao ponto elementar, né, de defender a liberdade de expressão. Né? E sem liberdade de expressão, e expressão ainda mais na arte, né, dificilmente vai haver luta, né, a favor da revolução, né, pela emancipação do homem. Aí fica o recado, a situação totalmente absurda, né, o nosso protesto, né, nossa solidariedade ao Chico, mas mais do que isso, a necessidade de que também os artistas se levantem, né, contra esse tipo de pensamento ultra revolucionário, né? ultra reacionário. Bom, nossa solidariedade e a nossa oposição a essa ideia. Bom, por falar em protestos, né? E se vinculam aí à situação, o Caio falou aqui das aglomerações no transporte coletivo. Bom, e o transporte, esse transporte que é ruim, né, que é caro, né, estão querendo aumentar as passagens. E aí teve aumento contra a passagem de trem no Rio de Janeiro. Eu vou passar para o Caio, parece que tem um vídeo aí, a produção, o Caio comenta e depois aí ele comanda aí a liberação do vídeo. Beleza. Na verdade, no Rio de Janeiro, né, na terça-feira, no dia de ontem, dia 25, ocorreu um ato em que, inclusive, os companheiros do Partido da Causa Operária do Rio de Janeiro, da Aliança da Juventude Revolucionária, estiveram presentes no ato, participaram dessa mobilização, e essa mobilização tinha como mote, né, o aumento, né, na verdade foi o anúncio da concessionária da Supervia, que é um dos principais trens, né, da cidade do Rio de Janeiro, que anunciou aí que no próximo dia 2 de fevereiro a tarifa vai aumentar, e não é um aumento qualquer, não. A tarifa vai aumentar de R$5, que já é absurdo, para R$7. Um aumento extraordinário. E eles... então, vários movimentos sociais, partidos políticos participaram desse ato, né? Contra essa abusiva, totalmente abusiva, né? Esse aumento totalmente abusivo, né? Talvez o plano dele seja diminuir, né, o contágio nos metrôs, impedindo as pessoas de entrarem no trem, né? Deve ser isso, que eles vão aumentar a passagem e as pessoas não vão poder mais pegar o transporte público. Está ficando cada vez mais complicado você conseguir pegar um transporte público. Você já pensou pagar R$7, vamos colocar aí ida e volta, R$14 por dia, só para pegar o trem? Uma coisa totalmente absurda. Então, os companheiros fizeram esse ato, reuniu mais de 1.000 pessoas, né, lá na Central do Brasil, que é onde se reúne, né, todos as vias da Supervia, que é a maior central do Brasil. A gente tem um vídeo aí do ato, mostrando aí vários movimentos sociais e, inclusive, o próprio pessoal que participou. Se já tiver aí, a produção pode passar o vídeo para a gente acompanhar um pouquinho desse ato que ocorreu no dia de ontem, lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Só para destacar que também a CCR Barcas, né, também vai aumentar para o transporte aquaviário, também anunciou aí um aumento também grande, não tanto quanto o aumento da Supervia, mas um aumento bastante considerável, de R$6,90 vai passar para R$7,70, né, a viagem do centro do Rio e Niterói, né, entre o Rio de Janeiro e Niterói, e já o trajeto aí da Praça 15 a Charitas terá um reajuste que vai de R$19
para 21. Na manhã no dia de hoje, também realizou-se um protesto na Praça Araribóia, no terminal de passageiros do centro de Niterói, contra esse aumento, mais um aumento abusivo. Quer dizer, a situação está ficando cada vez mais periclitante, né, para os trabalhadores, com o avanço aí da política neoliberal, que é propulsora desse tipo de aumento. Opa, ok. Antes da gente seguir na pauta, agradecer aqui ao superchat do companheiro Luiz Preza, que mandou a sua contribuição e seu recado. Salve o PCO e a luta contra o identitarismo. Obrigado, companheiro. Salve, salve. Saudando aí a audiência que aumentou aí bastante no canal e nas redes sociais. Muito obrigado a participação de todos vocês. Vem para cá, vem para o nosso site no YouTube, participe aqui do chat, ajude a fortalecer aqui a nossa audiência. Bom, vamos falar agora. Apareceu a imagem do Moro aí na tela, não é porque ele estava participando do protesto no Rio de Janeiro contra o aumento da passagem, não. Né? Não se iludam. O tema agora é justamente o Moro por conta da crise em torno da candidatura do ex-juiz suspeito, fascista, né, criminoso, chefe da operação Lava Jato, que levou aí a condenação e a prisão ilegal de Lula e caminho, né, para a fraude das eleições de 2018 e a vitória fraudulenta do Bolsonaro. Bom, o que está acontecendo, e foi noticiado aí na imprensa, na própria imprensa capitalista, é o fato de que o fraco desempenho eleitoral do pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, tem aberto uma crise aí no interior do seu partido. Né? Até tentaram, né? A Globo aí começou divulgando a Voz de Deus, o Merval Pereira, né? Encheu de elogios o Moro, a revista Veja deu capas para o Moro, dizendo, nossa, o Sérgio Moro vem aí, toda uma série de iniciativas para tentar alavancar, né, a candidatura do ex-ministro do Bolsonaro, mas, né, ele estacionou aí nos 7%, 8%, 9% no máximo, chegou a 9%, mas vem caindo nas pesquisas, e isso aí, obviamente, político burguês, né, é como rato, é o primeiro a abandonar o navio. Né, não tem solidariedade, tem a conversa fiada, né, a ideologia, 99% das vezes, não conta absolutamente nada, até porque que diferença tem de ideologia entre Moro, Bolsonaro, Dória? Né? O problema aí é um problema de atender os interesses políticos de diversas alas e dos setores capitalistas que eles representam. Pois bem, a situação é que vários políticos estão, segundo noticia a própria imprensa capitalista, estão estudando deixar o Podemos. Né? Aí uma operação, o mercado, vocês sabem o seguinte, até o dia, vai ter uma abertura da janela, né, partidária aí no começo de abril, quando inclusive deputados, senadores, quem detém cargos parlamentares, vão poder trocar de partido sem risco de perderem o mandato. Né? Então, o mercado está aquecido, como dizem os analistas, os especuladores. Né? E, no caso aqui, é o mercado de compra e venda de deputados, senadores, de cargos parlamentares. Porque isso, né, vai render aos candidatos, inclusive, tempo no horário eleitoral, né? Valores aí relativos ao fundo eleitoral e assim por diante. Bom, o Podemos está ameaçado aí com uma debandada de políticos da legenda, né? Inclusive para o PSDB, né? Que a imprensa dá conta de que, por um lado, o João Dória, né? O pré-candidato do PSDB, está procurando pescar nessas águas turvas, né? E também se fala aí de uma articulação. Hoje apareceu muito na imprensa, ganhou destaque, a tentativa de alavancar aí a candidatura da Simone Tebet, né? Como de que setores do próprio PSDB, que
estão insatisfeitos aí com a candidatura do Dória, foram derrotados, que apoiaram a candidatura do Eduardo Leite, estariam procurando articular, né, uma frente aí com vários setores, e inclusive prevendo aí a possibilidade de aquisição, de agrupar setores também do Podemos. Quer dizer, a crise é total. A gente viu no final da última semana o próprio Ciro Gomes aí lançou a candidatura em meio a essa crise, né, dentro da esquerda, no interior da esquerda, da direita, que procura se apresentar como terceira via, né, como uma alternativa de direita, mas o próprio Ciro fez isso daí numa situação de bastante crise. Bom, enquanto o pessoal vive uma situação de crise, por enquanto, Lula, ao mesmo tempo que se iniciam os ataques contra ele, vai procurando aí firmar uma posição e atacar ou criticar os demais adversários, né? Ele que lidera com folga as pesquisas, como foi mostrado aí pela produção que botou na tela aí, números de pesquisa que apontam o Lula uma margem que daria até uma vitória nesse momento no primeiro turno. Bom, teve a nova aí, o Lula saiu ironizando o Bolsonaro, mas vou deixar para o Caio contar para vocês o que o Lula falou. Vai lá. O Lula usou de ironia, né, numa entrevista à CBN Vale, no dia de hoje, quando indagado, né, sobre debates com o Moro e com o próprio Bolsonaro, né? Quais perguntas o Lula estaria preparando aí para os dois possíveis adversários dele na eleição. Aí o Lula falou, bom, que o Bolsonaro, ele falou, vai que o Bolsonaro inventa uma facada para não ir no debate, né? Então, e também sobre o Moro, ele destacou que vai que o Moro pega o Código Penal e diz que o Código Penal não pode me deixar ir. Ironizando o fato dos dois candidatos serem extremamente ignorantes, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Moro, não terem nenhum preparo para debate. O Bolsonaro não tem mesmo, que ele nem participou dos debates nas eleições, né? Que acho que contou ponto para ele, inclusive, que ele fica quieto, né? Cada vez que ele fala, ele perde até mesmo os seus apoiadores. E o Moro é totalmente incapaz, né, de fazer qualquer tipo de debate intelectual. Então, o Lula ironizando aí os seus adversários, escrachando, né, um pouco essas figuras tão caricatas e nefastas que tem no país. É isso. Nessa mesma entrevista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado sobre uma possível participação da ex-presidenta Dilma Rousseff num eventual terceiro governo Lula, né? E, bom, muito interessante, porque, ao contrário de todos os calhordas, né, os elementos da esquerda que procuraram jogar Dilma no fogo, o Lula agiu de maneira muito política. Primeiro, ele disse que, como sempre, né, ele disse que elogiou a Dilma, né, disse que, do ponto de vista de procurar tocar as coisas para frente, levar adiante as propostas que ele mesmo defendia, ela foi irretocável, né? Falou da seriedade da Dilma, etc, etc. Fez uma série de elogios, né? E, de certa maneira, fez um outro elogio, mas de uma maneira à la Lula, que ele disse o seguinte, que a dificuldade da Dilma era tratar com os políticos, né? Que ela não tinha, como se ela tivesse pavio curto. O que é, conhecendo os políticos brasileiros, uma virtude da Dilma, né? De que ela não cedeu, de que ela não fazia, não procurava tapear, fazer demagogia, né? Como se ela não tivesse um certo tato, né? O que também, nesse sentido, fala muito bem da Dilma, né? Porque diz que isso aí já foi muitas vezes mencionado, não pelo Lula e por outras pessoas, né? De que a Dilma tinha essas dificuldades, né, de fazer essas manobras, né, que é comum aí na política burguesa, né? O Lula disse o seguinte: a Dilma tecnicamente é uma pessoa intocável, inatacável, desculpe.
a Dilma tem uma competência extraordinária. Onde que a companheira Dilma, na minha opinião, erra é na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, ou para ouvir pessoas dizerem não, não para atender as pessoas, dizerem não, para atender as pessoas mesmo quando você não gosta do que eles estão falando. Né? É o tal do estômago, né? De você ter que engolir sapos, de aguentar toda essa máfia, essas quadrilhas que comandam aí a política burguesa, né? E que vão no sentido de pressionar justamente no sentido oposto aos interesses da população e a defesa de interesses que a gente sabe muito bem que interesses mesquinhos e reacionários do setor de representa. Então, o Lula falou que, nesse sentido, ele falou também que num possível terceiro mandato, né? Bom, ele fez também disse o seguinte, que nós cometemos um equívoco pela pressão em cima da Dilma, né? Dizendo que não foi brincadeira o que aconteceu em 2013, 14, 15, 16, em cima da presidenta Dilma, que foi com muita violência, né? Muita violência. Né? E aí ele atribuiu a violência ao Aécio Neves. Né? Aí, ao nosso ver aqui, ele procurou disfarçar, desbaratar a situação, né? De uma maneira totalmente indevida, dizendo que não havia os atritos do mesmo nível nas épocas anteriores com o Serra e com o Fernando Henrique Cardoso. Né? Não levando em conta, né, que o Serra e o Fernando Henrique Cardoso foram cúmplices, né, e parceiros do Aécio, né, em toda a política do golpe de Estado. Assim como, né, aquele que é apontado, que é divulgado, que é estimulado como vice do Lula, como possível vice do Lula, pela burguesia, pela direita, né, pelos setores da direita, da própria esquerda, que é o Geraldo Alckmin, né, que foi presidente, inclusive, do PSDB em 2016, 2017, né, no período pós-golpe, e que, quando governador de São Paulo, apoiou, né, fez campanha, comemorou a prisão do Lula. Né? Obviamente que essas raposas, eles têm aí essa materialice que o Lula vê como uma suposta vantagem, né, que a Dilma não tinha, né, de, ora, né, comemorar, vibrar com a prisão do Lula, como fez Alckmin, né, armar o golpe, participar diretamente da armação golpista, né, fazer campanha ao lado do Tancredo Neves, como fez, né, o próprio Alckmin, e num outro momento, né, totalmente desprezados aí pelos setores mais importantes da burguesia, colocados em posição secundária na defesa dos seus interesses e dos interesses dos setores que eles representam, procurar se passar por aliados. São velhacos, né, são raposas, né, são políticos que, obviamente, não devem inspirar e não inspiram nenhuma confiança, né, no povo brasileiro, e ninguém que tenha um mínimo, né, de juízo, a cabeça no lugar, né, vai dar crédito, né, à conduta desses canalhas, né, de gente que foi apresentado, nós falamos aqui no programa de ontem, que se apresentam aí como notáveis, são apresentados como notáveis, mas na realidade, né, são verdadeiros criminosos, né, são canalhas, inimigos do povo brasileiro. Bom, por falar em criminosos, e parte desse crime né, esses senhores aí que, dos tempos de paz, como o Lula infelizmente citou aí, são os responsáveis, né, por um dos maiores crimes que o Bolsonaro não conseguiu fazer igual ainda, está longe de conseguir chegar perto, que é o processo de desindustrialização e de privatizações levado adiante na famigerada era FHC. Nada chegou nem perto. Né? O Bolsonaro está tentando aí privatizar um pouquinho do que o Fernando Henrique Cardoso deixou de fora. Mas, bom, e o resultado disso, uma das principais privatizações de FHC foi a Companhia Vale do Rio Doce. Bom, e o Caio vai contar para vocês agora qual é a mais nova, né, da Vale, né, cuja privatização foi um negócio da China para os donos da Vale, foi vendida por 1/1000 do seu valor,
mas os resultados para o povo brasileiro vêm se mostrando totalmente desastrosos. Então, o Caio comenta com vocês aí qual é a última da Vale. Com você, Caio. Rapidamente, a Vale, né, como o companheiro Antônio Carlos falou, se você vê uma placa aí da Vale, não passe por perto, porque a mais nova desastre, né, aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte, Nova Lima. A Vale ela teve que comprar um condomínio de classe média alta, todo o condomínio, porque ficou comprovado que pela ação da mineradora, principalmente das operações na mina Capão Xavier, toda a área do condomínio ele ficou classificado como área de risco, né? O condomínio que tinha aí 51 lotes, mais de 30 casas já realizadas. Então, a empresa ela optou por comprar todo o condomínio e indenizar as famílias que lá estavam, né? O que, segundo a empresa, teria custado aí 100 milhões de reais, por conta da ação desastrosa da empresa, né? Que colocou a área toda do condomínio, onde as pessoas moravam, em risco, né? Bom, a Vale que está aí ainda em processo de pagamento, né, de indenizações ao Estado e a muitas pessoas, por exemplo, no caso de Brumadinho, a Vale não teve essa presteza em outros casos, né? Como teve nesse caso aqui da classe média alta, mas ela está envolvida ainda em pagamentos bilionários pela tragédia, né, e assassinato de 19 pessoas, por exemplo, em Brumadinho, e outras tragédias que ela provocou, mostrando que essa daí é o resultado da política de privatizações, né? Ok, é isso aí. A Vale do Rio Doce, ex-Vale do Rio Doce, agora mudaram até o nome da empresa, né? E, inclusive, é a Vale que destruiu o Rio Doce, né? Que fez todo aquele crime ambiental, né? Primeiro na região que foi até o Espírito Santo, e depois, mais recentemente, em Brumadinho, e agora com esse novo crime aí relatado pelo Caio. Bom, então vamos falar agora de um tema de mobilização, de luta. No próximo domingo acontece o seminário de Educadores em Luta, a corrente dos professores e trabalhadores da educação da corrente sindical Causa Operária vai se reunir, né, 2 semanas depois da realização da Conferência Sindical Nacional. Os trabalhadores da educação vão debater os temas específicos da categoria e da educação, né? Vai estar em debate. Tem imagem aí mostrando aí o card, aí, a divulgação, tá aí, ó. E no debate, a questão da concepção de educação, né? Para quem ensinar, né? Uma discussão bem oportuna, no momento, inclusive, que a educação sofre aí por todos os lados mais duros, pesados ataques, né? Em São Paulo começou hoje aí o planejamento escolar, né? Eu e Caio, que somos professores, estávamos de volta aí às escolas, como quase 200 mil professores da rede estadual, e a gente viu, queria destacar aqui só brevemente, né, toda uma campanha que é um verdadeiro ataque à educação, que é a defesa, né, da continuidade do ensino à distância. Em dado momento, lá se apresenta o professor como uma espécie de monitor, né, que é a tentativa de criar uma nova metodologia de ensino, em que, inclusive, ele fala o seguinte, que nem precisa do professor especialista, né, que na verdade é para dizer assim, não precisa do professor. É só você botar lá alguém atrás de uma câmera, falar um monte de coisa para os estudantes, e basta ter lá alguém, um técnico, que aperte o botão, ligue e desligue a televisão na sala de aula, quando muito, né? Isso aí já é suficiente, né? E para isso daí, inclusive, é uma política de rebaixamento salarial, né? Porque para fazer isso aí não precisa ganhar salário, não precisa ter qualificação técnica, né? Pode ser aí pode ser um novo contratado, né, da reforma trabalhista, né? Pode ganhar uma miséria. E uma pessoa só atrás da câmara, aí pode até botar um professor lá atrás da câmara, pagar um salário para um professor e pode dar aula para 1.000 classes ao mesmo tempo. É a política do Dória para melhoria do ensino, né? É a política da direita,
né, para levar adiante um processo de destruição total da educação. Bom, nesse momento aí, mais do que nunca é preciso debater qual deve ser a política educacional dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora, daqueles que lutam, né, por uma educação num outro sentido que não, né, os propósitos de educar para a manutenção da sociedade de exploração que nós temos. Bom, o seminário vai abordar também a situação da luta pelo piso da categoria, né? No momento em que primeiro tinha a legislação estabelecendo que o reajuste do piso, né, deveria ser de 33%. Agora tem as manobras aí do governo, a direita está dividida em duas alas, todas elas desfavoráveis à educação. Uma quer dar o reajuste só da inflação, roubaram, né, deixaram aí o professor 2 anos, o piso 2 anos sem reajuste e querem reajustar só pela inflação do último ano. Então, fazer cair de 33% para 10%, 11% de reajuste. E tem outro setor que radicaliza total, é 0% de reajuste, né? E, diante disso, é preciso ter uma mobilização. Então, o seminário vai discutir também a proposta de mobilização, a questão do piso, qual deve ser o piso salarial de um professor, que é um profissional qualificado, né? Bom, vamos debater também a organização, a mobilização dos trabalhadores da educação. Tem colegas, tem professores de diversas áreas, nós vamos debater a mobilização. Aqui nós temos pela frente a eleição do maior sindicato do país, que é a POESP, né, onde é necessário lutar aí por uma nova direção, né, por uma chapa de oposição combativa, efetivamente de oposição aí contra todas as alas da diretoria, né, liderada aí por educadores em luta. E nós vamos falar da luta de vários setores, por exemplo, os professores universitários, tem professores que vão participar do encontro para discutir a necessidade de um trabalho nas universidades, né, da criação de uma corrente, da reorganização da corrente Educadores em Luta nas universidades, para levar um trabalho contra a destruição do ensino público. Então, você está convidado, você que é professor, né, eu queria que a produção ajudasse a gente e colocasse aí o link para inscrição, né? Nós temos aí tá aí, ó, tem um formulário, né? Vamos colocar na página, vou pedir para o Caio aí jogar na página do chat aí da Causa Operária TV, jogar o link, como é que a pessoa, quem quiser se inscrever, como é que faz para se inscrever agora, imediatamente, né? Vamos jogar na página para vocês aí, vamos jogar para você poder encaminhar, fazer a sua inscrição. Você pode se inscrever de qualquer... vai ter o encontro, vai acontecer de forma híbrida, né? Vai ter a parte presencial, com companheiros participando aqui de São Paulo, de várias regiões, e nós vamos ter também a parte, vai ter aqueles companheiros que vão participar online, né? De várias regiões do país, para a gente organizar essa luta, que é muito importante, né? Para não só para os trabalhadores da educação, né? Mas para todos aqueles que querem defender o ensino público, né? Então, nós estamos colocando aí o link para você se inscrever aqui no nosso chat. Você acessa lá. Inclusive, se você quiser, você pode se inscrever. Se também não sendo professor, você registra lá, mas pode participar, fazer a sua inscrição. Pode fazer a sua inscrição solidária, colaborar com o encontro, né? Já que os professores são uma classe proletária, né? muito proletarizada mesmo nesse momento, né? Com salários muito baixos, e tem companheiros aí. Então, nós vamos organizar um encontro para fazer essa discussão, dar um salto, né, fazer avançar essa luta no próximo período. Então, fica o convite aí, né, para todos vocês que são trabalhadores da educação, né, e também para você que não é, mas está interessado em apoiar essa luta, você pode participar. Bom, vamos aí, nos minutinhos finais do nosso programa, entrar na nossa pauta internacional. E eu vou começar passando a bola para o companheiro Caio para comentar a situação de crise lá no Reino Unido. Com você, Caio. Exatamente. O primeiro-ministro, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, ele disse nessa quarta-feira, no dia de hoje, que ele não renunciará, né, após as supostas festas em escritório que ele e outros ministros, participado durante o lockdown. O lockdown que foi, na Inglaterra, bastante duro, né? Então, você teve restrições em que
você só poderia encontrar uma outra pessoa, né, em um local público com 2 metros de distância. Quer dizer, foi uma coisa assim, essa política fajuta, né, do lockdown simplesmente. Mas foi assim aplicado na Inglaterra, e depois o que está sendo chamado de Partygate, né, em referência ao caso do Watergate, essas festas, né, que o próprio Johnson, além de outros, seu principal assessor, Martin Reynolds, teriam participado aí de festas, né, de reuniões, Seguimos com mais de reuniões com mais pessoas, isso durante o período do lockdown. Isso daí gerou toda uma crise. Ele foi criticado pelo Partido Trabalhista, inclusive, pelo principal pessoa do Partido Trabalhista no parlamento, mas ele disse que não renuncia, né? Que ele acha que quem mentiu ao parlamento deve renunciar, mas ele não vai renunciar. E, bom, aí está estabelecida essa crise por conta desse Partygate, aí, dessa crise aí das festas durante o lockdown. Ok, Caio. Vamos então em frente aqui. O meu destaque internacional vai para Honduras, né? Honduras que houve uma vitória da esquerda, uma esquerda nacionalista, né? A esposa do presidente que foi deposto pelo golpe lá em 2008, Honduras, que foi um dos primeiros países, né, da América Latina a serem atingidos por um golpe de Estado orquestrado pelo imperialismo, né? Foi o começo de toda essa sequência de golpes que nós tivemos aí na América Latina. E depois de várias eleições fraudadas, né, a Xiomara ganhou as eleições pelo Partido Livre, né, Xiomara Castro, e assume amanhã. Bom, no entanto, tem uma crise. Vamos mostrar até tem um vídeo aí, né, produção, dos companheiros da TVT. Vamos mostrar o pessoal comentando hoje. Desculpe, da Telesul, dos nossos irmãos da Telesul, não dos nossos irmãos da TVT. Comentando hoje o que aconteceu lá, né? Então, vamos mostrar o vídeo rapidinho, a gente volta para un breve comentario. Seguimos con más de Telesur Noticias. En Honduras sigue el conflicto por la presidencia del Congreso Nacional. Las dos juntas directivas realizaron la sesión de la primera legislatura, unos en el hemiciclo, mientras los otros estuvieron haciendo la junta directiva de manera virtual. En las afueras del Congreso Nacional de Honduras, decenas de seguidores del Partido Libre llegaron para apoyar la junta directiva presidida por el diputado Luis Redondo. Quiero agradecer a los diputados del Partido Libre, que evidentemente son mucho más que los diputados del Partido Salvador de Honduras, por honrar, por ser leales al compromiso de su partido, al compromiso de su presidenta. La junta directiva del diputado Luis Redondo surgió de los acuerdos entre el Partido Libre y Salvador de Honduras que se sumaron durante la campaña electoral del año anterior. La legitimidad está aquí y está en el Ejecutivo, ¿verdad? Así que estamos muy contentos, ya se instaló la primera legislatura con debida forma, con 110 diputados, entonces solo les digo al pueblo que nosotros somos sus diputados, aquí está el Congreso del Pueblo. La otra junta directiva, dirigida por Jorge Calix, se reunió virtualmente para anunciar sus nuevos proyectos como la cancelación de la ley de secretos y aumento de penas para delitos de corrupción. Esta sesión no fue reconocida por la otra directiva. Le llamamos a desmarcarse de las clases hegemónicas, le llamamos a desmarcarse de la corrupción, de los que le apuestan a la impunidad, y le llamamos a cumplir con ese mandato del pueblo hondureño del 28 de noviembre, que quiere eliminar de una vez por todas la polarización de este pueblo. Vocês viram aí a crise. O que se deu é o seguinte: setores, inclusive da direita, que haviam feito aí uma suposta aliança, né, em apoio à candidatura da Xiomara, romperam, né, em torno, e qual o pretexto que eles...
diante da radicalização política, né, da inevitabilidade da vitória da candidata, que era candidata popular, apoiada pelo Partido Livre, Partido de Esquerda, com colocações bastante radicais durante a eleição, setores da direita, setores direitistas da esquerda e da direita acabaram apoiando, pegando carona, né, eleitoral. Só que agora, após a eleição, eles começaram a preparar um golpe de Estado e o golpe começou com a divisão do Congresso, né? Enquanto o partido da presidenta, o Partido Livre, chamou eleições para a mesa diretora do Congresso, né? Inclusive uma sessão presencial, com bastante manifestação popular, vocês viram nas ruas, os direitistas chamaram uma sessão virtual e elegeram, né, racharam o Congresso mais ou menos aí, ao meio e elegeram uma nova mesa diretiva. Então, amanhã, quando o Congresso teria que dar posse à presidente, você tem dois presidentes em tese, né, que, na realidade, a população, a esquerda, está desconsiderando o golpe feito aí pela direita, corretamente, tem que mobilizar, colocar o povo nas ruas, mas é a tentativa de impor, né, aí uma manobra para tutelar, para colocar pressão aí sobre o governo, né, e nós vamos ver nos próximos, vamos ver amanhã, vamos acompanhar o que vai acontecer aí, vamos dar cobertura aqui, não só no resumo do dia, mas nos programas do nosso canal, mas é uma crise, né, é o desespero da direita, né, em todo mundo nesse momento de agravamento da crise, e deve ser um sinal para a gente, né, para o pessoal que está iludido de que é só ganhar a eleição, né? Nem ganhar a eleição já está difícil, mas depois, olha o custo que tem aí os acordos com a direita. Eu vou fazer um comentário e vou passar para o Caio encerrar com a última notícia. Eu só queria comentar aqui, agradecendo ao pessoal que está participando, está se inscrevendo, né? A gente anunciou aqui e rapidamente se inscreveram companheiros de Goiás, Dourados, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, né? Se somando aí, isso só agora, nesses últimos minutos, também companheiros de São Paulo, que se somaram a dezenas de companheiros que estão se inscrevendo para o seminário de Educadores em Luta. Então, tá o link aí no alto do nosso chat, né? E você que é trabalhador da educação, que é professor, que é funcionário, que tem interesse no tema, que quer lutar junto com a gente em defesa do ensino público, se inscreva para o Seminário de Educadores em Luta, que acontece no domingo. A sua inscrição é importante, inclusive também você que quiser se inscrever solidariamente para contribuir com essa iniciativa, né? Fica aí, muito obrigado a vocês que já se inscreveram, né? Como foi o caso aí nos últimos minutos da companheira Joana Peixoto, Silvia Regina, Rosilene, o Naomi, né? O companheiro Carlos Alberto. Muito obrigado a vocês e continuem se inscrevendo, tá certo? Vamos fazer um grande seminário de educadores em luta. O Caio dá a última notícia e encerra o programa no dia de hoje. Bom, rapidamente aqui falar da Venezuela. A ministra Gabriela Giménez, ministra de Ciência e Tecnologia, informou sobre os avanços aí entre a relação com a China, né? Entre esses avanços em intercâmbio com a China, estão relacionados à criação de um segundo satélite de telecomunicações e a introdução aí da tecnologia 5G no país, uma coisa, além de outros aspectos, né? Uma coisa extremamente importante. Também ela destacou que essa aliança permitiu essa cooperação com a China, permitiu aí a vacina Sinopharm fosse fornecida já a 85% da população da Venezuela. Então, só terminar com essa notícia dessa relação China-Venezuela, desejar para todo mundo uma boa noite e até a próxima.